Explorar as citações e lições de vida é como engajar-se em uma conversa com as mentes mais ilustres dos séculos passados. E que privilégio seria trocar palavras com um dos maiores visionários da psicanálise. Em nossa busca por entendimento, Sigmund Freud compartilha suas profundas percepções, transferindo saberes atemporais por meio de suas sábias lições. Adentre no universo da mente com Freud e descubra como suas ideias continuam a moldar nossa compreensão do eu e da complexidade humana. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está de fato cercado por idiotas. Freud destaca que, antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, é importante primeiro considerar se a pessoa não está, na verdade, cercada por pessoas insensatas ou prejudiciais. Isso sugere que as influências externas, como relacionamentos tóxicos ou ambientes negativos, podem desempenhar um papel significativo em afetar o bem-estar emocional de alguém. A frase ressalta a importância de considerar fatores externos ao avaliar o próprio estado emocional. As grandes coisas podem ser reveladas através de pequenos indícios. Freud destaca que grandes descobertas e insights podem surgir a partir de pistas ou indícios aparentemente insignificantes. Isso realça a importância de prestar atenção aos detalhes e ao subtexto, pois muitas vezes são os pequenos sinais que nos conduzem a uma compreensão mais profunda das questões. A frase destaca como a observação minuciosa pode levar a descobertas significativas. As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Ele destaca que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e podem emergir de formas mais problemáticas no futuro. Isso sugere que reprimir emoções, em vez de expressá-las, pode levar a consequências negativas, como o surgimento de problemas emocionais ou comportamentais posteriormente. A frase ressalta a importância de lidar de maneira saudável com as emoções e expressá-las de maneira apropriada. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Freud sugere que o caráter de um indivíduo é influenciado pelas pessoas com as quais ele opta por se cercar. Isso destaca a importância das relações interpessoais na formação da identidade e do comportamento de alguém. A frase enfatiza como a escolha de amizades e companhias pode moldar quem somos e como nos comportamos. Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção de um pai. Ele destaca a importância da necessidade de proteção de um pai na infância. Isso sugere que, na mente das crianças, a figura paterna desempenha um papel fundamental na segurança e no apoio emocional. Reflete a crença de que a presença e a proteção do pai são cruciais para o desenvolvimento saudável de uma criança. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Ele destaca que a mudança ocorre quando a dor de não estar vivendo plenamente supera o medo de enfrentar a mudança. Isso sugere que as pessoas muitas vezes resistem à mudança devido ao medo do desconhecido, mas quando o sofrimento de permanecer no mesmo estado se torna insuportável, estão mais inclinadas a buscar e abraçar a mudança. A frase ressalta
como a insatisfação e o desejo de uma vida melhor podem ser motores poderosos para a transformação pessoal. Cada pessoa é um abismo. Dá vertigem olhar dentro delas. Ele sugere que cada pessoa é um abismo profundo e que pode ser desconcertante olhar para o interior delas. Isso implica que as pessoas têm uma complexidade interior que pode ser difícil de compreender e explorar. A frase reflete a ideia de que a psicologia humana é profunda e misteriosa. E muitas vezes é um desafio entender completamente os pensamentos e emoções das pessoas. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Ele destaca que, ao refletir sobre o passado, perceberemos que os momentos mais significativos e gratificantes foram aqueles em que enfrentamos desafios e lutamos por nossos objetivos. Essa afirmação ressalta o valor da superação pessoal e da perseverança nas dificuldades, pois essas lutas muitas vezes moldam nossa jornada e contribuem para nossa satisfação na vida. Existem duas maneiras de ser feliz nesta vida. Uma é fazer-se de idiota e a outra sê-lo. Freud aponta duas abordagens para encontrar a felicidade na vida. Uma envolve fingir ser tolo e a outra é realmente ser tolo. A frase sugere que, em algumas situações, a ignorância ou a simplicidade podem levar à felicidade, enquanto a busca excessiva de conhecimento ou a complexidade podem causar infelicidade. Isso destaca a ideia de que a felicidade pode ser encontrada de diferentes maneiras, às vezes descomplicando e desfrutando de momentos simples. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Freud destaca que quando alguém fala sobre outra pessoa, na verdade, estamos aprendendo mais sobre quem está falando, Pedro, do que sobre a pessoa de quem estão falando, Paulo. Isso sugere que as percepções e interpretações das pessoas são influenciadas por suas próprias perspectivas e experiências, e muitas vezes projetam suas próprias características ou crenças sobre os outros. A frase ressalta a importância da subjetividade nas interações humanas e na formação de opiniões sobre os outros. É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa. Isso sugere que o vínculo emocional inicial da criança está naturalmente voltado para os pais, já que são as figuras mais próximas e significativas em sua vida. A frase ressalta a importância do amor e do relacionamento entre pais e filhos nos estágios iniciais do desenvolvimento humano. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Freud destaca a importância de refletir sobre a própria responsabilidade quando alguém reclama de desordem ou problemas. Essa frase sugere que é fundamental examinar o papel que desempenhamos em situações problemáticas, em vez de atribuir a culpa inteiramente a fatores externos. Ela enfatiza a autorreflexão e o reconhecimento da contribuição pessoal para as questões que enfrentamos. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Essa citação ressalta a ideia de que, embora sejamos seres humanos com fraquezas e vulnerabilidades, representados pela carne,
Muitas vezes, somos obrigados a enfrentar desafios e situações difíceis com força e determinação, simbolizada pelo ferro. Ela sugere a importância da resiliência e da capacidade de superar obstáculos, mesmo quando somos frágeis por natureza. O sucesso substitui todos os argumentos. Freud destaca que o sucesso tem o poder de superar qualquer argumento ou objeção. Isso sugere que muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo sucesso e pelos resultados concretos, em vez de se concentrarem apenas em argumentos teóricos ou teorias. Essa frase enfatiza como o sucesso prático frequentemente fala mais alto do que as palavras. Brincadeiras não existem. Ele destaca a ideia de que, em um sentido mais amplo, as brincadeiras não existem. Isso sugere que, por trás de muitos atos que podem parecer lúdicos, há significados mais profundos e sérios. A frase reflete a crença de que as ações humanas muitas vezes têm raízes em necessidades e motivações subjacentes, e a aparência de brincadeira pode ser enganosa. Contra os ataques é possível nos defendermos. Contra o elogio não se pode fazer nada. Ele sugere que contra os ataques podemos nos defender, mas contra o elogio não temos controle. Isso implica que elogios podem nos afetar de maneira profunda e muitas vezes não podemos evitar sua influência sobre nossa autoestima e autoimagem. A frase reflete como a apreciação e a validação de outras pessoas podem ter um impacto significativo em nossa psicologia. O inconsciente de um ser humano pode reagir a outro sem passar pelo consciente. Freud destaca que o inconsciente de um ser humano pode reagir a outro sem passar pelo consciente. Isso sugere que as respostas emocionais e reações podem ocorrer de forma automática e inconsciente em relação a outras pessoas, sem que a pessoa tenha plena consciência disso. A frase reflete a complexidade das interações interpessoais e como os processos inconscientes desempenham um papel nas relações humanas. O narcisismo das pequenas diferenças é a obsessão por diferenciar-se daquilo que resulta mais familiar e parecido. Freud destaca que o narcisismo das pequenas diferenças é a obsessão por diferenciar-se daquilo que resulta mais familiar e parecido. Isso sugere que as pessoas muitas vezes concentram sua atenção em pequenas diferenças e detalhes para se destacar ou se sentir únicas em relação aos outros, mesmo que as semelhanças predominem. A frase reflete a tendência humana de buscar distinção e identidade, muitas vezes por meio de diferenças sutis. O sonho é uma realização disfarçada de um desejo suprimido ou recalcado. Isso sugere que os sonhos muitas vezes expressam desejos que não foram conscientemente reconhecidos ou que foram reprimidos na mente do sonhador. A frase reflete a teoria de Freud sobre os sonhos como uma forma de expressão do inconsciente e a busca de satisfação de desejos reprimidos.